Olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma reflexão em João, capítulo 15, dos versículos 9 ao 17. E a gente vai tentar responder a pergunta: como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Será que existe algo que a gente possa fazer para ser amigo de Jesus? Então, vamos ler aqui o que esse texto pode nos ensinar. Aqui é o próprio Jesus falando, logo após dele ter dito que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então ele vai continuar dizendo: como meu Pai me amou, eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Gente, eu não sei vocês, mas esse é um texto que fala muito ao meu coração, né? Jesus está primeiro nos mostrando um padrão. Existe um padrão a ser seguido, né? Ele fala: olhem, permaneçam em meu amor, assim como eu permaneço no amor do Pai, né? Então, vocês devem obedecer os meus mandamentos, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai. E assim, por obedecer os seus mandamentos, eu permaneço em seu amor. É um chamado para que a gente permaneça no amor de Cristo. E como é que isso é possível? Obedecendo os seus mandamentos. E que mandamento é esse que ele vem falar aqui nesse capítulo? Ele vai dizer: amem-se uns aos outros. Uns aos outros. Tá, ok. Mas não é qualquer amor, né? Ele dá, de novo, um padrão. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. E ele vai dizer: olha, não existe melhor amigo do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez. Ele entregou sua vida para que hoje nós pudéssemos ser seus amigos. É por causa dele, é por causa de sua morte, é por causa do seu sacrifício que hoje nós temos vida e nós temos uma esperança de um dia vir a estar eternamente com Cristo. Ele, por seu sacrifício, nos uniu novamente com o Pai. E não só isso, ele nos deu um povo, ele nos deu uma família. E por isso que amar uns aos outros é tão importante. Nós temos uma família. Paulo vai trazer a imagem de um corpo humano, né? Que nós somos membros uns dos outros e Cristo é o cabeça. Então a gente não pode cada um andar para um lado como se a gente fosse independente uns dos outros. Não, quando a gente olha para o nosso corpo humano, existe uma codependência, né? Então, isso aqui está sendo feito porque comandos do meu cérebro estão sendo mandados. Mas os meus dedos não poderiam fazer isso se não tivesse uma mão. Minha mão não poderia fazer isso se não tivesse um antebraço e assim sucessivamente. Então, existe uma codependência, existe uma relação que é importante para o bom funcionamento do corpo. Então, Jesus está dizendo: olhe, amem-se uns aos outros, mas não é qualquer amor, não é um amor fingido, não é um amor interessado, mas é como eu amei vocês. Lembrem-se do que eu fiz na cruz por vocês. Quando vocês pensarem em odiar o seu irmão, quando vocês pensarem em viver com picuinhas, em discussões, em desavenças, em discórdias, lembrem-se do que eu fiz por você na cruz do Calvário.
É isso que Jesus está nos lembrando aqui. Ele diz, olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, olha, minha filha, ele dizendo aqui, olha, meu filho, amem-se uns aos outros. Eu dei a vida por vocês, não existe um melhor amor ou maior amor que esse. E foi isso que eu fiz por vocês. Vocês são meus amigos. Só que é impossível que a gente seja amigo de Deus, amigo de Jesus, se a gente não obedece aquilo que Ele diz. É impossível ter uma boa relação com alguém, né? Se a gente faz tudo o contrário do que aquela pessoa diz. Se a gente vive em rebelião, em rebeldia, não existe união. Então Jesus vai dizer, olha, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E em outra ocasião, Jesus disse que o fardo dele é leve e ele nos ajuda a carregar. Né? Ele é humilde de espírito, ele é manso. Então ele não nos daria nada que nós não pudéssemos carregar. E além disso, ele está conosco. Ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos. Existe o Espírito Santo que habita dentro de nós e nos capacita a cumprir os mandamentos de Jesus Cristo, a cumprir aquilo que Ele pede que nós façamos. Ele nos chama de amigos. Ele diz, olha, vocês não são meus servos, simplesmente, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, todos os ensinamentos, todo o caminho a ser seguido, eu passei para vocês. Eu dei o caminho das pedras. Eu ensinei, eu revelei o caráter do Pai para vocês. Eu o tornei conhecido entre vocês e para vocês. Eu deixei o meu exemplo para vocês seguirem. E mais, ele diz, olha, apesar de tudo isso, apesar de você ser chamado para cumprir aquilo que eu ordeno, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Mas para quê? Para irem e darem frutos, frutos que permaneçam. Não é qualquer fruto, mas frutos que permaneçam, frutos que deem resultado. Mas a gente não consegue fazer isso sozinhos, nós precisamos permanecer na videira verdadeira, que é o próprio Cristo. Um galho caído no chão não pode dar fruto se ele não estiver ali na árvore, se ele não estiver ali recebendo a seiva que vem da árvore. E ele vai dizer, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Existe uma promessa também aqui. Nós fomos escolhidos para irmos e darmos frutos. E nós podemos elevar a nossa voz aos céus, a pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor concede, o Senhor ouve. É uma promessa de que o Senhor ouve as nossas orações, que nós podemos ir em oração ao Senhor. Em nome de Jesus, por intermédio de Jesus, e nós seremos ouvidos. A nossa oração não vai ficar aí ao vento, mas o Senhor ouve. E Jesus complementa. Este é o meu mandamento. Ele reforça. Amem-se uns aos outros. Então, nós fomos chamados para isso, para amarmos uns aos outros. Em outra ocasião, Jesus disse que nós seríamos conhecidos quando amássemos uns aos outros. Seríamos conhecidos como discípulos dele, se amássemos uns aos outros. E a pergunta que eu deixo para que a gente pense é se nós realmente temos amado uns aos outros. Se nós temos cuidado uns dos outros. Ou se a gente tem pensado unicamente no nosso próprio umbigo, fazendo as coisas pensando unicamente em nós mesmos, não perdoando, fazendo fofoca, buscando intrigas, inimizades. Nós temos cumprido o mandamento de Jesus? Nós fomos chamados para ser seus amigos,
mas é impossível que sejamos seus amigos se não fazemos o que ele diz. E hoje Jesus está chamando eu e você para uma reconciliação, para que, se nós estivermos afastados, se nós estivermos em rebelião de certa forma, fazendo as coisas de acordo com o nosso próprio eu, com a nossa própria vontade, que nós nos voltemos para a sua palavra e obedeçamos, que nós amemos uns aos outros como Cristo nos amou, e assim seremos seus amigos. E gente, que precioso é ser amigo de Deus, que precioso é ter Jesus Cristo como nosso amigo fiel. Amém? Então me conta aqui no comentário o que falou ao seu coração nessa passagem, se existe algum versículo dentre esses que saltou aos seus olhos, saltou ao seu coração, e que você possa comentar aqui embaixo e falar o que você achou desse momento de reflexão devocional. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.